Eu quero convidar você nesse momento para ficar em pé na presença do nosso Deus. Vamos aproveitar o nosso tempo. Eu quero fazer leitura de um versículo da Bíblia. Que está registrado na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Para quem chegou depois, sejam bem-vindos. Aqueles que chegaram depois da nossa chegada aqui no púlpito, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Muito bem. Carta de Paulo, a primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, versículo 17, capítulo 5, verso 17, que diz assim: orai sem cessar. Esse me parece que é o segundo menor versículo da Bíblia, porque o primeiro é Jesus chorou. E esse aí tem mais uma palavra: orai sem cessar. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Eu sei que cada pessoa que está aqui tem um problema diferente um do outro. Ninguém tem o mesmo problema. O meu problema é diferente do seu, o seu problema é diferente do outro que está do seu lado, e vai assim sucessivamente. Mas o nosso Deus, Ele é onisciente. Ele conhece todas as nossas mais profundas necessidades. E a palavra dele diz que Deus, em Cristo Jesus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. Não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, não importa o que você esteja sentindo, mas Ele conhece, Ele sabe até se você chorou nessa madrugada. Ele sabe se você nem conseguiu dormir essa noite. Ele sabe. Ele sabe a preocupação que você tem com o dia de amanhã. Ele sabe. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe. Então que nesta manhã Deus possa falar aos nossos corações. Deus possa dar a direção para você, para a sua família, para a sua vida pessoal. Que Deus possa responder através da sua palavra todos os seus questionamentos, as suas interrogações, as suas dúvidas, as suas preocupações. Que Deus possa, nesta manhã, renovar suas forças, renovar sua fé, renovar sua esperança, salvar sua vida, transformar os seus planos, abrir as portas para você, que Deus possa manifestar a sua glória na sua vida. Faça seu pedido, faça a sua oração, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos muito, Senhor, por estarmos nesta manhã na tua casa. Eu te louvo pela vida dos pastores, te louvo pela vida do diaconato, te louvo pela vida dos músicos, dos cantores, te louvo pela vida destas crianças, te louvo pela vida deste rapaz, desta moça, te louvo por essa mulher, por esse homem, te louvo pela vida deste casal.
Senhor, estenda as tuas mãos de milagres nesta manhã. E venha, Senhor, trazer resposta a esse coração aflito, Senhor. Venha, Senhor, suprir as necessidades mais profundas desta alma que chora, desta alma que clama, desta alma que sofre, desta alma vazia, desta alma que sente frio, esta alma que sente dor. Senhor, que o calor do Espírito Santo possa aquecer essa alma, que a cura do Espírito Santo possa curar esta alma, curar esta vida, Senhor, e suprir as mais profundas necessidades desta pessoa. Senhor, venha abençoar aqueles que vão estar nos assistindo pelas redes sociais. Coloque as tuas mãos, o Senhor conhece a necessidade daquele que vão estar à frente da tela do seu celular, assistindo, Senhor, a ministração, que o teu Espírito possa operar na vida dele, na sua casa, na sua família, trazendo, Senhor, transformações, trazendo paz, alegria e harmonia para dentro desta casa. Te pedimos também, Senhor, pelos nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul, meu Deus, que estão vivendo aquela tragédia, Senhor. Mais de 300 municípios foram afetados, Senhor, ficaram debaixo d'água. Meu Deus, tenha misericórdia, conforte o coração daqueles que perderam algum ente querido, Senhor, que o Senhor possa confortar aquela família e aquele que ainda está esperando socorro, Senhor, esperando ser encontrado em cima de um telhado, em cima de uma árvore. Senhor, manda o socorro para ele, os animais, meu Deus, porque a tua palavra diz que o justo, ele cuida dos seus animais. Coloque as tuas mãos também sobre os animaizinhos, Senhor, domésticos, de estimação, que estão perdidos, Senhor, em algum canto, que ele possa ser socorrido, e abençoe aquele estado, Senhor, em nome de Jesus. Que o inimigo não intervenha, que o inimigo não atrapalhe, Senhor, aquilo que está chegando até lá, que não haja, Senhor, empecilho de socorro aquelas pessoas que estão sendo, Senhor, necessitadas nessa hora. Abençoe aqueles, o teu povo que está ali, Senhor, o próprio povo que está socorrendo os seus irmãos. Dê força para cada um deles e livra-os do mal, Senhor, e abençoe aquele estado do nosso Brasil. Eu entrego nas tuas mãos a vida de cada um. Nos abençoe nesta manhã, meu Pai. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus, e te agradeço para todo sempre. Amém e amém. Digam graças a Deus. Podem vos assentar. Alguém aceita água? Muito bem. Irmãos, eu quero falar hoje, acredito eu, que é um assunto que interessa a todos nós. A oração em 3 tempos. E eu estou aproveitando uma frase do grande pregador chamado Billy Graham, que já não está entre nós. Ele já é falecido, mas ele já pregou aqui no Brasil, no Maracanã, esteve aqui no Maracanã, inclusive tem algumas ministrações dele na rede social. Se você colocar assim, Billy Graham no Maracanã, você vai ver as mensagens dele. Maracanã com mais de 150 mil pessoas, quase 200 mil, porque até a parte do campo ficou tomada pelas multidões.
E quando ele fez o apelo para quem quisesse entregar sua vida para Jesus, as pessoas desciam correndo das arquibancadas para chegar até o palco onde ele estava ministrando. Então é um homem de Deus que pregou na Coreia do Norte, ele pregou num país comunista, país fechado. Ele foi lá ministrar a palavra de Deus, pregou em várias partes do mundo. Então uma coisa que me chamou a atenção de uma frase dele, que eu quero compartilhar com os irmãos. A frase que ele disse é: orar antes é dependência. Eu gostaria até de repetir isso, que você repetisse isso comigo, para ficar bem gravado. Orar antes é dependência. Vamos falar junto? Orar antes é dependência. Agora, a quem que nós dirigimos a nossa oração? Nós dirigimos a nossa oração a um ser que tem boca, mas não fala, tem olhos e não vê, tem nariz e não cheira, tem mãos e não pegam, não apalpam, tem pés e não anda, tem ouvidos e não ouve. Não, nós dirigimos a nossa oração a um ser que é eterno, que é todo-poderoso, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é soberano e ele é sabientíssimo. Então a nossa oração, ela é dirigida a esse Deus eterno, de geração a geração ele é Deus, antes que houvesse dia ele é Deus. Então a nossa oração é dirigida a esse Deus. Então quando eu oro antes, eu estou mostrando que eu sou dependente. Dependente de quem? De Deus. Eu dependo de Deus. Eu estou mostrando a minha dependência de Deus para tudo. Segundo, orar depois é gratidão, é ser grato. Disse um ditado que quem não é grato, ou quem não tem memória, não tem gratidão. Porque quantas coisas boas que alguém fez para você, para mim, para nós, e a gente esquece. Então quem não é grato não tem memória, diz o ditado. Então orar depois é gratidão. Vamos falar junto? Orar depois é gratidão. Terceiro, orar sempre é comunhão. E essa comunhão é na vertical e na horizontal. Vou explicar isso. Então vamos falar junto? Orar sempre é comunhão. Vamos falar juntos? Orar sempre é comunhão. Então esse é um assunto que quero ministrar junto com vocês nesta manhã, aproveitando essa frase do doutor Billy Graham, e vamos então falar sobre a oração em 3 tempos. Muito bem. O que acontece com muitas pessoas agraciadas? Às vezes a pessoa fala assim, puxa, a gente olha para a pessoa assim e fala, puxa, essa pessoa tem uma sorte tremenda, porque as coisas vêm na mão dela assim com uma facilidade tremenda. Então, às vezes tem pessoas, vou te dar um exemplo aqui, às vezes tem pessoas que estão na igreja há 10, 15, 20 anos, ou até mais, e está lá clamando, pedindo, e ele está esperando a resposta de Deus. Às vezes parece que demora, mas Deus não atrasa e não dá nada adiantado. Sempre Deus vem na hora certa. Aí uma pessoa chega do nada e ela é curada. No outro dia ela é curada, ela é abençoada. Aí a pessoa fala, puxa vida, eu estou aqui já, né? Igualzinho aquele paralítico de Betesda, eu estou aqui há 38 anos, mas ninguém me põe na água para que eu seja curado, né? Então, a pessoa chegou ontem
e as portas já se abriram para ela. E de repente tudo se perde, tudo aquilo que a pessoa conquistou, ele perde assim com a maior facilidade. Por isso que às vezes, aquilo que é difícil de ser conquistado é mais valorizado. Está dando para você entender? Aqui cabe uma série de coisas aqui dentro, só desse assunto. Aquela moça que é difícil de ser conquistada, essa que tem valor. Está dando para você entender, moça que está aqui? Eu tenho 4 livros, me fala a memória desse pastor e doutor. Um dos livros dele é Divórcio, Novo Casamento, Pureza Sexual. Ele conta num desses livros, quando ele começou a namorar, ele era jovem, um jovem pregador, e ele gostou de uma pessoa na igreja, e ele pediu essa pessoa para acompanhá-la até a sua casa. Você me permite te acompanhar até na sua casa? Claro, ela foi, que ela era solteira também, ele era solteiro e ela solteira. Aí ela permitiu, aí os dois foram conversando, aí quando ela falou assim, ó, mora aqui, ó. Chegou na casa deles, foram andando a pé, conversando, morava perto da igreja. Aí quando ela entrou, ela abriu o portão para entrar, ele fez que ia abraçar ela para dar um beijo nela. Ela pegou aquela mão, aquele braço forte dela, aquela mão desse tamanho, deu a mãozada no peito dele, fez assim, pá, jogou ele para lá. Ela falou, o que é isso? Ele falou, você me conheceu hoje? Você já quer me pôr a mão? Você já quer me beijar? Nunca! Some daqui! Ela ficou brava! Aí, quando ela falou isso, ele ajoelhou no chão e falou assim, olha, você quer ser minha esposa? Você quer casar comigo? Sabe por quê? Ali estava uma mulher séria, ali estava uma mulher que não se vendia, ali estava uma pessoa difícil de ser conquistada, não era fácil. Está dando para você entender? Então, quantas pessoas às vezes perdem coisas porque desconhece que aquilo que ela conquistou foi com muita lágrima, com muito sofrimento, com muita dor. Então muitas pessoas, elas procuram Deus como o seu advogado, como o seu médico, porque você fica no médico todo dia? Não. Nós só procuramos médico quando estamos doentes. Se a gente não adoecer mais, a gente até esquece do médico. Você fica no advogado todo dia? Não. Você procura o advogado quando precisa. Não precisou? Você nem lembra dele mais. Às vezes ele já até morreu. Fala, morreu aquele. E há 20 anos atrás ele me atendeu. Eu tive uma consulta com ele. Então tem muitas pessoas que procuram Deus como se ele fosse um advogado para resolver os seus problemas jurídicos. Muitas pessoas procuram Deus como médico para ele curar suas enfermidades momentâneas. Muitas pessoas procuram médico para resolver os seus problemas de hora, de momento de dor, momento de aflição. É naquela hora que ele procura Deus. Quando ele resolve o problema, ele esquece de Deus.
Fala, não preciso mais, porque estou curado, agora estou abençoado, não preciso mais de Deus. Eu só queria que Ele resolvesse o meu problema, e resolveu, bom. Agora eu quero ensinar uma coisa para vocês, que Deus colocou no meu coração para falar. Nós nesse planeta não estamos sozinhos. Eu quero dizer uma coisa para você. Você já viu que quando a gente vai fazer uma coisa ruim, é fácil de fazer? A gente não encontra obstáculo para fazer uma coisa ruim. Paulo chegou a dizer assim, olha, aquilo que eu quero fazer de bom eu não faço, mas aquilo de mal que eu não quero fazer, isso vem para me fazer. Ele fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque quando a gente vai fazer uma coisa errada, você não tem barreira para te impedir. Deus não te impede, e o outro lado, o inimigo de Deus, te dá até uma força para você ir fazer mais rápido. Agora tenta fazer uma coisa boa para você ver. Você encontra um monte de barreira. Você fala assim, hoje eu vou na igreja, mas chega a visita lá do não sei aonde, o telefone toca, eu não sai, não, que eu estou indo para aí. Olha, nós vamos fazer um almoço junto, vamos estar juntos, não dá nada. Mas eu tenho um compromisso. Não esquenta com você, não, eu vou estar aí daqui a pouco. Fala que vai ajudar alguém. Paulo falou assim, olha, irmãos, eu peço que vocês orem para mim. Paulo, grande Paulo, ele falou assim, eu peço que vocês orem por mim, porque eu ia pregar em tal cidade, Satanás me barrou o caminho para mim não chegar até lá. Coisa ruim, você é até empurrado para fazer, você é levado para fazer, aparece carro, aparece um monte de coisa para fazer a coisa errada para você ir. Agora tenta fazer uma coisa boa, não aparece ninguém para te dar uma força, muito pelo contrário, você tem um obstáculo físico, um obstáculo espiritual que é o maior do que o físico, para te barrar, para não fazer aquilo que você gostaria de fazer de bom para você, de bom para a pessoa que você vai ter contato, de bom para a sua família e sucessivamente. Então Jesus explicou como isso funciona. Preste bem atenção agora. Lá no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, no verso 43, no verso 44 e no verso 45, Jesus falou sobre a estratégia de Satanás. Estratégia. Para aqueles que têm Deus apenas como seu advogado, resolveu o problema, tchau. Aqueles que têm Deus como seu médico, foi curado, tchau. Fez a receita, fez o receituário, comprou o remédio, ficou bom, tchau. Olha aqui que Jesus falou, tem um lugar, alguma versão que diz estratagema ou estratégia, é a mesma coisa. Eu quero que você preste bem atenção nisso agora. Olha o que está escrito no versículo 43. E quando o espírito imundo, essa palavra espírito imundo, eles são chamados, Jesus os chamou dessa forma, porque eles servem a Satanás e são corrompidos pelo pecado. Então, quando o espírito imundo tem saído do homem, preste bem atenção agora. Quando um espírito sai de uma pessoa, o espírito imundo, ele não saiu por livre, espontânea vontade, não. Ele não saiu por livre, espontânea vontade, não. Estou muito tempo aqui na vida desse cara aqui, vou sair agora, vou procurar outra pessoa, porque eu já destruí essa vida aqui. Não, ele só vai sair dali por livre, espontânea vontade, quando ele matar aquela pessoa. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu atendi uma senhora, quando eu comecei a orar para ela, ela ficou possessa.
E o espírito maligno começou a falar na boca dela. A gente não deve dar ouvido ao espírito maligno porque ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Então você nunca deve acreditar naquilo que o demônio fala. Mas ele começou a gritar na boca dela sem eu perguntar nada. Ele começou a gritar na boca dela e falou assim: olha, eu acabei de matar a mãe dela. A mãe dela morreu com problema renal. Com problema renal. E agora a mãe dela, eu estou nela com o mesmo problema da mãe. Está dando para você entender? Aí oramos para ela, expulsamos aquele demônio em nome de Jesus, ela foi liberta. Aí eu perguntei para ela assim: deixa eu te perguntar, você perdeu algum familiar seu? Ela falou: minha mãe morreu. Eu falei: mas de que ela morreu? Ela morreu com problema no rim. Morreu com problema no rim. Você está vendo? O espírito mau, o espírito maligno, só sai voluntariamente quando ele mata a sua vítima. Ele não sai de livre vontade. Quando Jesus falou assim: olha, quando o espírito imundo tem saído do homem, por quê? Porque esse espírito encontrou um mais valente do que ele. E quem é o mais valente? Quem é o mais valente? Quem é o mais valente? Quem é que derrotou ele na cruz? Quem é que venceu ele na cruz? Quem é que amassou e amarrou e destruiu a sua cabeça? Quem é que feriu? Jesus é o maior, Jesus é o mais valente. E a Bíblia diz: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Joga um pouquinho de grave para mim, grave. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, porque aquele que é valente está em mim, aquele que é valente está em você. Está dando para você entender? Então ele diz: quando o espírito imundo tem saído do homem, porque ele encontrou um mais valente do que ele sai, versículo 44, ele anda por lugares secos, ou lugares áridos em outra versão, são lugares estéreis, são lugares desérticos, são lugares de terra seca, onde ele procura descanso. Ele procura descanso nos lugares desérticos, nos lugares secos. Ele sai procurando repouso. E aí o que Jesus diz? Ele não encontra. Versículo 45. Aí, olha o que ele diz. Então diz: voltarei para minha casa. Está dando para você entender? Ele está dizendo que onde ele morava era a casa dele. Porque a pessoa permitia ali que ele vivesse ali, que ele a usasse ali, que ele comandasse os seus pensamentos, que ele comandasse as suas ações, que ele comandasse as suas palavras, que ele comandasse as suas atitudes. Então eu voltarei para minha casa, de onde saí. Aí ele sai à procura da sua casa e a encontra. Vamos lá, continuidade. E voltando, acha 3 coisas ali. Primeiro, desocupada. Desocupada e vazia é a mesma coisa. Outra versão diz vazia. Ele encontra a casa vazia. Por que ela está vazia? Porque o espírito saiu.
Mas a casa, o dono da casa, que não deveria ser o espírito mundo, deveria ter colocado alguém mais forte dentro dessa casa. E quem é o mais forte? Jesus. Ele deveria ter colocado Jesus, mas não colocou, porque ele usou Deus só como médico, ele usou Deus só como advogado, ele usou Deus para resolver os seus problemas de momento, e esqueceu-se de Deus. Aí a casa ficou vazia. Aí ele vem, encontra a casa vazia. Aí, segunda coisa que ele encontra, a casa varrida. O que é uma casa varrida? Uma casa limpa. Por quê? Porque enquanto ele estava ali, ele era imundo, e toda a imundície dele, ele fazia a pessoa praticar. Agora ele é arrancado lá de dentro, a casa ficou limpa, o pensamento ficou bom. Que coisa boa, quanto tempo eu não penso coisa boa assim. Antes eu pensava só em morrer, antes eu pensava só em matar, antes eu pensava só em roubar, antes eu pensava só em prostituir, antes eu pensava só em fazer mal para a pessoa, mas agora eu estou diferente. Por quê? Porque a casa está varrida. A casa aqui que Jesus está falando é o nosso corpo. Além dela estar varrida, a terceira coisa, adornada. O que é adornada? Enfeitada, bonita. A casa está bonita. Você já viu? A pessoa pode ser a pessoa mais lutadora que você pode imaginar, mas no dia do casamento dela, ela quer colocar pelo menos um jarro de flor, ela quer colocar pelo menos um buquê na mão da noiva, ela quer colocar pelo menos um vestido novo para poder chegar, porque ela está adornada, ela está enfeitada, ela está bonita. Então, onde não tem demônio, a casa é bonita, a casa é limpa, a casa é adornada, a casa é preenchida. Está dando para você entender? Acha desocupada, que ela não deveria estar desocupada, mas ele acha ela desocupada, varrida e adornada, porque a presença dele ali dentro ocupava um lugar especial. É o lugar do Todo-Poderoso, o lugar do Onipotente, do Onipresente, do Soberano, do Onisciente, do Sabientíssimo. Esse lugar na nossa casa, no nosso corpo. O nosso corpo é o templo, é a casa de Deus, é a morada de Deus, que ele estava ocupando sem ser convidado. Ele é um intruso, mas ele entrou porque a pessoa descuidou e ele ocupou o espaço. Diz um ditado que não existe lugar vago. Todo lugar vago será preenchido. Se não for preenchido por humano, será preenchido pelo vento. Mas não existe lugar vago. Aí o que ele faz? Ele vê que a casa está limpa, varrida, adornada, mas vazia. Aí ele fala: opa, agora eu vou dobrar a minha força. Preste bastante atenção nisso. Jesus falou que ele dobra, ele multiplica a sua força. Então vai e leva consigo outros 7 companheiros. Você já viu alguém falar assim, o companheiro?
leva outros 7 companheiros, e piores do que ele, com mais força do que ele, com mais força destrutiva do que ele, com mais poder de destruição do que ele, e entrando, habitam ali. Aí de repente a pessoa percebe, as pessoas que estão ao redor daquela vítima, percebe: mãe, o pai, ele não bebia, agora ele está bebendo. Por que ele está bebendo? Alguma coisa aconteceu. Porque no meio daqueles 7 tinha um bebedor. Mãe, o pai não mentia, agora virou mentiroso. Por quê? No meio daqueles 7 tem um mais mentiroso. Ele já é o pai da mentira, mas agora tem um mais mentiroso. Meu pai não era violento, mas agora ele está violento, porque tem um que é mais violento do que o outro. Jesus disse que o estado daquela pessoa se torna 7 vezes pior. Coisas que ele nunca fez, ele passará a fazer. Coisas que ele nunca pensou em fazer, ele vai estar pensando em fazer. Até que esses demônios consigam matar aquele corpo. Está dando para você entender? Quem está entendendo, diga um amém. Jesus está mostrando o resultado quando eu procuro Deus só como solução para o meu problema momentâneo. Quando eu uso Deus para resolver meus problemas de momento, meus problemas passageiros, e depois, tchau Senhor, até quando eu sentir alguma coisa outra vez. E a gente vai usando Deus assim. Mas Deus está ensinando para nós que devemos orar sem cessar. Orar é diálogo com Deus. Mas esse diálogo, muitas vezes, ele é monólogo. Esse diálogo não pode ser monólogo. Eu falo com Deus e não permito que Ele fale comigo. É a mesma coisa que um filho chega para a mãe e fala. Quando a mãe vai falar, ele vira as costas e vai embora. Eu quero que a senhora me ouve, mas eu não quero ouvir a senhora. E a Bíblia fala que a comunicação é uma via de mão dupla. Vai e volta. A comunicação é uma via de mão dupla. Quando eu falo, eu vou dar oportunidade agora para outra pessoa falar. Eu posso às vezes ficar, 1 hora orando e depois ficar no silêncio, e Deus não falar comigo. Ali. Mas Ele vai falar comigo quando eu estiver numa reunião pública, numa reunião solene. Porque existe a maneira de Deus falar em particular e também solenemente, ou seja, publicamente. Neste momento, Deus está usando a sua palavra solenemente. Ou seja, Deus está falando comigo e Deus está falando com você através da sua palavra. Ele não falou com você lá em particular hoje. Lá no seu quarto, lá na sua cama, Ele não falou. Você fez a sua oração e você se levantou.
Mas Deus separou para falar comigo e com você de forma solene, de forma pública, porque existem bênçãos que Deus nos dá em forma particular quando nós estamos sozinhos com Ele, mas Ele também tem bênçãos para nos dar quando nós estamos publicamente reunidos com o rebanho do Senhor, com as ovelhas, unidos na presença dEle. Então ele diz orar sem cessar. Agora preste bastante atenção. Orar antes, primeira coisa, orar antes é depender de Deus. Lá em Salmo 84, versos 5 até o 12 diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. E vai até o 12, mas eu vou parar por aqui, você vai em casa meditar. Salmo 84, do 5 ao 12, é dependência, fala de dependência de Deus. Então, quando eu oro antes de qualquer coisa que eu vou fazer, eu estou mostrando para Deus: eu dependo de ti, porque eu sou limitado. Você já viu aquele ditado: quem vê cara não vê coração? Às vezes você está conversando com uma pessoa e ela está planejando mal contra você. Eu me lembro do testemunho de um dos cangaceiros que pertenceu ao bando de Lampião. Quando Lampião foi morto, Lampião, ele assolava aquela região do Nordeste com a sua quadrilha. Ele era temido até pela polícia. Então, quando Lampião foi morto, o bando se desfez. Uns vieram para São Paulo, outros vieram para outros lugares. Aí eu me lembro do testemunho de um dos membros do cangaço, que era o vulgo cocada. Cada um tinha um vulgo. Ele estava na praia e ele encontra com um companheiro do bando. E Cocada já tinha passado por uma experiência com Jesus. Quando ele me fala em memória o nome do companheiro dele que ele encontrou na praia, ele falou assim: olha, Cocada disse para ele assim: olha, eu tive um encontro com Jesus depois que o bando foi desfeito. Eu vim para São Paulo e aqui em São Paulo eu tive uma experiência do novo nascimento. Eu encontrei com Jesus e ele mudou a história da minha vida. Aí ele falou assim: olha, você quer vir comigo para poder eu te mostrar o que Jesus pode fazer para você? Ele pegou e falou: vou, mas era um disco, um longo play. Talvez tem uns que nem nunca viu aqui, aqueles discos de vinil enorme. Ele gravou o seu testemunho num disco de vinil, tem em casa até hoje. Aí, quando ele já ia para a igreja, o companheiro dele pensando assim, ele falando, o que ele estava pensando? Eu vou falar que eu vou na igreja com ele, mas no meio do caminho eu vou matar ele. Ele pensando, mas ele tinha que falar, porque está sendo gravado. Eu vou com ele, mas no caminho eu vou matá-lo. Porque ele não podia ter feito assim, abandonado o bando. Aí ele foi pensando assim. Aí ele falou assim: está quase chegando na igreja. Ele falou: daqui a pouco eu vou matar ele. Aí quando ele estava chegando perto da igreja, tinha um hino sendo cantado. Aleluia. Tinha um hino sendo cantado na igreja. Mais perto quero estar
meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Aleluia. Quando ele ouviu esse hino, aquilo veio como uma flecha no seu coração. E ele falou, me leva lá. Ele querendo matar o Cocada. Aí o Cocada, quando ele chamou de Cocada, ele falou, Cocada, ele falou assim com o companheiro dele, olha, não me chame mais de Cocada, porque agora eu sou uma nova criatura, não sou mais o Cocada. Eu nasci de Deus. Aí quando chega, ele ouve esse hino na igreja, ele corre, me leva rápido, porque eu quero esse Jesus também para a minha vida. E ele entra na igreja, e ali ele entrega sua vida para Jesus, e ele que estava pensando em matar o seu colega de bando, agora ele é transformado, e os dois começam a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Quem ora antes ele está mostrando que depende de Deus. Nós não sabemos o que a pessoa pensa, igualzinho o Cocada não sabia o que o seu colega de bando estava pensando sobre ele. Mas Jesus sabia o que passava no coração do seu colega de bando. O transformou. Então quando nós oramos para depender de Deus, mostrando a nossa dependência de Deus, Deus nos dirige para o lugar certo. Deus coloca no nosso caminho as pessoas certas. Provérbios capítulo 3, verso 5 diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Estribo quer dizer apoio. Não apoie no seu próprio entendimento, mas confia no Senhor de todo o seu coração. Salmo de número 23, verso 1 e verso 2. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e guia-me pelas águas tranquilas. Eu dependo dele, eu preciso dele, porque ele não vai deixar faltar nada. Eu dependo dele, tudo para mim vem dele e para ele. É ele que me guia às águas tranquilas e aos pastos verdes. Aleluia. Antes de escolher os seus 12, Jesus passou a noite orando. Ele estava só no monte com Deus e ele orava, Senhor, amanhã, Pai, amanhã eu vou descer do monte, já vou escolher os 12 que vão ser a base da igreja. E aí, se fosse nós que fôssemos fazer a escolha, talvez a gente escolhia por
profissão. Talvez a gente escolhesse por posição social. Talvez a gente escolhesse por influência social. Mas Jesus chamou pescador, homem de rede, homem de mar, homem de mãos calejadas, analfabeto, aquele que era desprezado, não sabia ler nem escrever. Chamou um doutor, chamou um homem que trabalhava como homem público, Mateus. Mas a maioria era pessoa simples. Olha, Jesus passou a noite inteira para escolher 12, e no meio dos 12 ainda veio um Judas da vida. Preste bastante atenção, como nós dependemos de Deus. Ele passou a noite inteira orando para escolher 12. E no meio dos 12 ainda veio um camuflado. Se Jesus passou por isso, imagine nós. Imagine se você não orar. O que o maligno vai colocar no seu caminho? Como ele vai trabalhar para destruir a sua vida? Moça que está aqui, você tem pretensão de constituir família? Então ore muito antes de você encontrar com aquela pessoa que vai realmente te respeitar, te valorizar. Rapaz, você está querendo constituir família? Então ore bastante antes de você se doar a alguém. Escolha alguém que vai te respeitar, que vai somar com você, não vai empatar, não vai dividir e nem vai subtrair. Sempre pense: eu quero alguém que some comigo. Não é sumir com você, não. Somar com você. Somar com você. Que some. Que venha somar com você. Esse some aqui não é de desaparecer com você, senão seus pais vão ficar doidos. É que some com você, que soma com você. Porque senão você vai ter assim: 1 mais 1 é igual a 1. Está diminuindo. Não está nem empatando. Às vezes a pessoa que você está pretendendo não está nem empatando com você. Então arrume alguém que possa somar com você, possa multiplicar com você, e juntos vocês vão desbravar. Você vai crescer juntos. Está dando para você entender? Porque ele valoriza a sua família, você valoriza a família dele. Quando você um dia eu atendi um rapaz que eu sempre faço curso de casamento antes de fazer o casamento. Então ele, numa das sessões, relacionamento com sogros, ele disse para mim assim, ele colocou na sua resposta: eu estou doido para poder casar e desaparecer com a minha esposa bem longe da minha sogra. Bem longe da minha sogra, que eu não aguento a minha sogra. Aí quando eu vi aquilo, eu falei: rapaz, você está totalmente enganado com isso, cara. Se não fosse a sua sogra, ela não existia. Como é que você pode separar ela da sua sogra? Como é que você pode dividir a família dela? Ainda que você case e vá a 10 mil quilômetros de distância da sua sogra, quando você olhar para ela, você olha para a sua sogra. Não tem como você fugir da sua sogra. Então você vai fazer o seguinte: por que ela faz? Por que você quer desaparecer com a sua
mulher, com a sua esposa, da presença da sua sogra? Não, porque ela fica lá pegando no meu pé, pegando no meu pé, me cobrando, falando isso, falando aquilo, não estou aguentando mais. Aí eu fui ver. Na resposta da noiva dele, estava assim: meus irmãos casaram, só eu sobrei, só eu fiquei de filha, e eu tive um problema renal, a minha mãe ficou me ajudando constantemente, então nós nos apegamos uma à outra, nós passamos a ser dependentes uma da outra. Aí vem o bonitão lá e quer separar aquela unidade. Aí, não, você não vai separar a mim da minha esposa. Está dando para entender por que a sogra pegava no pé dele? Porque ele estava tirando o que ela mais tinha de valor, que era a sua filha. Você precisa enxergar por esse lado. Aí eu falei: rapaz, faz o seguinte, vou te dar uma sugestão aqui. Ele era pedreiro, ele ia morar de aluguel, e a sogra dele tinha várias casas de aluguéis, proprietária de várias casas. Eu falei: rapaz, faz o seguinte, compra um buquê de rosa bonito. Quando você for na casa da sua sogra, você entrega esse buquê de rosa para ela e fala: sogra, a senhora me recebe como seu filho, a senhora me aceita como seu filho. Faça isso. Ela está agindo assim porque ela está com medo de você levar sua filha embora. A única coisa de bem que ela tem, o único que restou para ela. Aí, na sessão seguinte, ele falou: pastor, eu fiz aquilo que o senhor falou para me fazer. Comprei um buquê de rosa bonito, levei para minha sogra e falei exatamente como o senhor falou. Eu falei: minha sogra, eu não quero tirar a sua filha da casa da senhora, eu quero ser seu filho também. A senhora me aceita como seu filho. Pastor, ela desabou a chorar, nós abraçamos, nós choramos juntos. Aí sabe o que ela falou? Falou: você não vai morar de aluguel não, eu vou te dar uma casa de presente. Falei: tá vendo, rapaz? Tá vendo que pequenos gestos abrem grandes portas? Uma pequena chave pode abrir uma porta enorme, quando você sabe usar. Então, irmãos, orar antes é dependência de Deus. Segundo, orar depois é gratidão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, já está aqui na minha mão. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo sejamos gratos. Orar depois é gratidão. Irmãos, eu vim aprender depois de 60 anos a orar pela minha cama, ainda que eu acorde com as costelas doendo. Senhor, muito obrigado pela cama. Ainda que o colchão já foi virado não sei quantas vezes. O Jonathan um dia chegou lá: pai, quer que eu vire o colchão lá? Pode deixar, eu vou mudar de lugar. Para um lugar, aí aquele lugar que eu estava, ele vai ganhando força, vai levantando mais um pouquinho. Aí eu fico naquele lugar uns 2, 3 meses, aí eu volto para aquele outra vez, e vamos assim, e vamos que vamos. Obrigado, Senhor, pelo colchão, obrigado pela minha cama, obrigado pela cobertinha, obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, obrigado pelo meu calçado, obrigado por esse sofá que está aqui, que é onde eu encontro com o Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela casa que o Senhor me deu, para que eu possa se esconder do frio, do calor, da chuva, do temporal, da noite, do dia, do sol quente. Obrigado, meu Deus, obrigado por tudo, obrigado pelo meu filho, obrigado pela minha filha, obrigado pelos meus netos, obrigado
obrigado pelo meu genro, pela minha nora, obrigado, Senhor, por tudo, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem me dado, obrigado, Senhor, gratidão. Irmãos, comece a agradecer a Deus por tudo, e você vai ver coisas maravilhosas acontecer na sua vida, porque a palavra de Deus ensina que nós devemos dar graças em tudo, ser grato a Deus em tudo. Gratidão. O Salmo 103, o salmista diz, nos primeiros versículos: bendize, ó minha alma. Bendizer, falar bem de Deus, falar bem de Deus. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios, porque é Ele que perdoa todos os seus pecados e sara todas as suas enfermidades. É Ele quem enche a tua boca de bens, de sorte que a sua mocidade se renova como a águia. Você já viu quando você compra uma roupa nova? Que alegria! É ali Deus está renovando a sua mocidade. Você já viu quando você muda para uma casa nova? Já viu quando você compra um carrinho, ainda que seja velho, mas é um carrinho que você comprou? Olha que coisa maravilhosa! Você fica renovado. Quando você adquire alguma coisa, você fica feliz, porque Deus está te renovando. Sabe por quê? Tudo que está na sua mão, tudo que está vindo para você, é Deus quem está te dando. Tudo que está vindo na minha mão, é Deus quem está me dando. Por mim mesmo, eu não conquistaria nada por mim mesmo. Mas tudo que está vindo é Deus que está dando. Então, fala bem de Deus. Reconheça que tudo que está vindo para você está vindo dele. Não te esqueças de agradecer. Agora, a gratidão é o carimbo do que você recebeu. É o selo daquilo que você recebeu. Quando Jesus entrou numa aldeia, 10 leprosos apareceram. E eles parece que falaram assim: olha, vamos gritar todo mundo junto, para Jesus. Senhor, aí todos os 10 não podiam chegar perto de Jesus, porque leprosos não podiam chegar perto de uma pessoa sã. Aí de longe eles ensaiaram ali: Jesus, tenha misericórdia de nós. Porque eles sabiam que não tinha remédio. Eles sabiam que logo estariam no vale dos leprosos para morrer. Jesus, tenha misericórdia de nós. Aí Jesus falou: vai e se apresenta ao sacerdote. Se apresentar ao sacerdote era a mesma coisa que receber a autorização para viver em sociedade. Era uma espécie assim de Organização Mundial da Saúde. Era o sacerdote que liberava a pessoa depois de examinar se não tinha lepra mais, para ele voltar para casa, para o convívio social. Por isso que Jesus mandou que eles fossem ao sacerdote para se mostrar. Aí todos os 10 foram, e no meio do caminho a lepra foi saindo, caía aquela pele ferida, mal cheirosa, cheio de pus, aquilo ia caindo, e eles indo em direção ao templo onde estava o sumo sacerdote, e a lepra foi caindo. Aí quando chegou lá, todos 10 estavam curados. Aí um voltou, chegou lá, encontrou Jesus, caiu de joelho, falou: mestre, muito obrigado. Aí Jesus falou: não foram 10 que foram curados? Sim, Senhor, foram 10. Cadê os outros 9? Ah, Senhor, só eu voltei para agradecer. Sabe o que Jesus falou? Filho, aqui está o selo
Quem não tem gratidão não recebe o selo daquilo que recebeu de Deus, a confirmação daquilo que recebeu de Deus. Jesus falou para ele assim: olha, filho, vai, porque a tua fé te salvou. Jesus confirmou a cura dele na gratidão. Então a gratidão é a confirmação do milagre. Está dando para você entender? Por isso que a palavra de Deus diz: seja grato. Eu estou indo para encerrar. Orar sempre é comunhão, na vertical e na horizontal. 1 Coríntios capítulo 1, verso 9 e verso 20. 9 e 20. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Então, a palavra de Deus já está mostrando, lá no capítulo 133 de Salmos, verso 13, Salmo de número 133, verso 13. Salmo 133? Vê se é o primeiro. Ó, quão bom. Isso, acho que é o primeiro, então eu coloquei errado aqui. Em vez de colocar um. Ó, quão bom. Muito bom. Muito bom. E quão suave, como é bom. Quão bom e quão suave, gostoso é que os irmãos vivam em união. Aí ele explica como que é. Próximo versículo. É como óleo precioso sobre a barba, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O que nós temos aqui? Que a comunhão é na vertical, comunhão com Deus. Então, se eu continuo orando, orar sempre é comunhão. Na vertical, Deus nos chamou para comunhão com Cristo. E na horizontal, comunhão com os irmãos. Eu não posso dizer que amo a Deus que não vejo e odiar o meu irmão que eu vejo. Eu não converso com aquele irmão, não converso com... Irmãos, nós temos que entender que esta prática é uma prática cristã. Isso mostra que Deus está na nossa vida. Quando nós temos comunhão uns com os outros, a palavra de Deus mostra em Atos capítulo 2, 42, que eles perseveravam na oração, na comunhão e no partir do pão. Aí Satanás lançou uma rede sobre a terra, dizendo: eu posso servir a Deus em casa. Não pode. Não tem como servir a Deus em casa. Você não pode ter comunhão só com Deus. Você tem que ter comunhão com os irmãos. E comunhão com os irmãos, o óleo que despeja sobre a cabeça de Arão, desce pela barba e vem pelas vestes até embaixo. Ou seja,
a unção, o óleo representa a unção. Quando nós estamos em comunhão, a unção do Espírito Santo nos une de tal maneira que Satanás não consegue destruir a vida da pessoa. Por quê? Porque ela está em comunhão. Você pode chegar aqui desanimado, pode chegar aqui frio, mas quando aquele irmão do seu lado começa a orar, o poder do Espírito Santo, o óleo que está nele, começa a fluir para o seu lado, e ele começa a ser despejado em você, e daqui a pouco você também está pegando fogo. Aleluia, aleluia. Satanás quer fazer você ficar em casa, sem ter comunhão com os irmãos, para você esfriar e não ter ninguém para te ajudar a levantar, porque a Bíblia fala, é melhor dois andar juntos, porque um caindo, o outro o levanta. Se você estiver sozinho, eu sirvo a Deus em casa, e você cair, quem é que vai te levantar? Quem? Porque você deu atenção a Satanás. Você aceitou a proposta de Satanás, que você serve a Deus em casa. Então, irmãos, Davi disse assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor. E eu já vou encerrar. Se orarmos em todo o tempo, na dependência de Deus, na gratidão a Deus, na comunhão com Deus e com os irmãos, aí a Bíblia fala, seremos fortes, seremos corajosos, não temeremos, não nos espantaremos, porque o Senhor nosso Deus é conosco por onde quer que andarmos. Aleluia, por onde quer que andarmos, Deus é conosco, e o que está vindo sobre a terra não vai nos espantar, não vai nos fazer medo, porque o Senhor nosso Deus é conosco. Aleluia, 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 aleluia. Por gentileza, vamos colocar em pé.